Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos falando da história e geografia bíblicas, mais especificamente do reino dividido. Então, pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, então nós já estamos bem adiantados na história de Israel e vai acontecer agora um levante determinado por Deus, que inaugura uma nova fase na vida de Israel, ou seja, a dinastia de Jeú. Vamos a ela então. Bom, o que acontece é que Israel está lutando para conseguir de volta algo que tinha sido ganho em batalha e que havia sido discutido num acordo. Né? Ou seja, Ramote Gileade estava na posse dos sírios, mas pertencia a Israel, né? Por acordo. Era um tratado que resultou quando da guerra entre os dois e que foi vencido por Israel. Acabe já havia morrido por conta desta cidade. Quando seu filho, Jorão, rei de Israel, vai tentar de novo recuperar a terra, ele é ferido. Ele é ferido em batalha e ele sai de Ramote Gileade e deixa Jeú, que é o seu capitão, na batalha, e ele vai para o Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel é este local aqui, ele vai deste pedaço aqui do Monte Carmelo até quase Bet-Sean. Então ele vai para se recuperar do ferimento. O ferimento foi grave, mas não a ponto de da sua vida estar correndo perigo. Acasias era primo de Jorão e ele foi visitar Jorão lá na sua casa, lá no Vale de Jezreel. Vocês estão vendo aqui uma foto do Vale de Jezreel, um vale muitíssimo fértil, muitíssimo lindo, né? Onde a casa dos reis foi construída. Ele tinha uma casa no Vale de Jezreel. Muito bem, então ele vai até lá. O que está acontecendo enquanto eles estão lá? Jeú é ungido rei. Ele sai do campo de batalha, ele sai do local onde ele está guerreando, ele vai até o Vale de Jezreel e ele mata Jorão. Ele mata Jorão. Acasias está junto, não deveria estar ali, ele está junto. Ele acaba fugindo, mas ele, perseguido, é alcançado, é ferido e ele acaba morrendo em Megido. Então ele morre nesta localidade aqui. Tá? Então eles estão para cá, aqui morre Jorão, aqui morre o seu primo Acasias, que era o rei de Judá. Vamos ver como é que isso aconteceu. Jeú era um capitão da guarda, era um capitão do exército de Israel. E ele é ungido por ordem de Deus, ele é ungido rei de Israel para fazer justiça à casa de Acabe por conta da idolatria, por conta dos seus vários pecados. Então, ele aceita isso e ele começa a executar o juízo divino. E como é que Jeú vai fazer esse cumprimento de missão, além das mortes já feitas de Jorão e Acasias? Ou seja, ele mata Jorão, ele mata Acasias, e aí ele vai confrontar Jezabel, que era, na verdade, o pivô, que era o centro de toda a idolatria do reino de Israel. E quando
ele chega no palácio para confrontar Jezabel, ela afronta, ela ainda se coloca como superior e soberana. Então ela está na sacada, ela está no alto, Jeú abaixo, e ela provocando Jeú. Quando uma das pessoas que está ali no palácio joga Jezabel e ela cai. Quando ela cai, ela morre, né, e salpica sangue para tudo quanto é lado. Jeú entra no palácio, faz uma coisa ou outra, e quando ele volta para fazer o enterro necessário de Jezabel, ele encontra Jezabel sendo devorada pelos cães. E aí cumpre-se novamente a palavra que foi dada por Deus através dos seus profetas. E aí, então, ele acaba por fazer outras coisas ainda que fazem parte desta vingança toda, dessa ordem de Deus em vingar a casa de Acabe. Ele mata 70 filhos de Acabe, eles são destruídos, eles são mortos. Ele faz uma armadilha, ele monta uma armadilha, né? Ele chama todos os sacerdotes, os profetas de Baal, e ele determina a morte de todos os profetas de Baal. Entretanto, ele não termina com o culto aos bezerros. Então, os bezerros de ouro ainda eram cultuados em Dan e em Betel. E isso vai trazer consequências para a casa de Jeú. Não cumprir a palavra de Deus, ou seja, não destruir esses bezerros de ouro, Jeú começa a ter algumas consequências. Ou seja, Deus permite que alguns povos se levantem contra Jeú. Então nós vamos ver, os sírios tomam a cidade de Baçã, as cercanias aqui, e Gileade. Então a cidade de Gileade e a cidade de Baçã são tomadas pelos sírios. Os assírios vão iniciar uma pressão, apesar de que entre os assírios e os israelitas estavam os sírios. Os sírios estão preocupados aqui com a tomada desta região aqui, e o que acontece é que os assírios começam a dominar toda a região, e Jeú, para não cair diante da Assíria, ele paga tributo a Salmanaser II. Além disso, para os amados terem uma ideia, então ele está sendo assediado pelo norte, aqui pelo lado, e aqui onde ficam os filisteus, ele também sofreu guerra, porque os filisteus se levantam e entram na terra, invadem a terra e fazem alguns dos seus súditos, alguns do povo, também escravos. Então eles levam cativos. Então ele estava enfrentando os sírios, os assírios e os filisteus. Amém, amados? Bons estudos.